Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que não sabes. O clamor, o pedido, o rogo. Quantas coisas nós temos a pedir e quantas vezes ficamos em desespero, sem saber a quem pedir. O Senhor nos orienta através da sua palavra, que nós que cremos em Deus, cremos na inerrância das Escrituras, porque ela é a resposta de Deus para a humanidade. É exatamente o tema central do nosso canal, que tem como esse tema, Deus tem a resposta. Ou melhor, Deus é a resposta para todas as inquietações da nossa alma, da nossa existência humana. Todos os nossos sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos questionamentos. Por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Por que que eu faço o que faço e como faço? Por que essas coisas acontecem? São perguntas, são questionamentos que nós fazemos para nós mesmos. E Deus colocou no meu coração intitular este canal como Deus tem a resposta. E dentro da palavra de Deus, para aqueles que creem, porque este canal é para aquelas pessoas que creem que Deus continua falando através das Escrituras. Esse canal é para pessoas que acreditam que Deus se revela através da palavra, da inerrante palavra de Deus, da palavra que traz a revelação para o homem através do Espírito Santo. É para você que eu me dirijo, para você que acredita que Deus continua falando. Deus está falando para você agora. Ele tem, o Senhor tem a resposta para você. Aquiete a sua alma. Deus fala através da sua palavra e testifica através do Santo Espírito que habita em você, porque foi dado por Deus para nos guiar. Jesus, antes de subir para o céu, ele fez uma promessa maravilhosa e disse para os seus discípulos: portanto, não se ausenteis de Jerusalém, antes que venha aquele que havia prometido, o Espírito da promessa. E o Espírito Santo veio, encheu a casa onde os discípulos estavam aguardando por Jesus, aliás, aguardando pelo Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, e todos aqueles que esperavam a resposta de Deus veio, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outros idiomas, línguas que eles não entendiam, mas que os ouvintes entendiam. Deus se revelando àquelas pessoas, porque Deus trazia a resposta. Era aquele que havia de vir, veio e cumpriu a sua missão de morrer para resgatar aqueles que estavam esperando por ele. A grande maioria esmagadora não acreditaram que Jesus era a resposta. E você continua sem acreditar? Olhe para o cenário mundial. Veja o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, no seu bairro, no meu bairro. Como estão as coisas? A quem clamar? Jesus está dizendo: eu sou a resposta. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho. Por que que Jesus é a resposta? Porque ele é o caminho que nos leva para Deus. Porque ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, disse o Senhor em João 14,6. Então, esta resposta de Deus, clame a mim e responder-te-ei, é para você. E dentro do contexto de Jeremias 33, no 32, traz toda uma situação em que o povo de Deus estava passando por um jugo pesado. Eles haviam sido escravizados, eles não acreditavam mais nas promessas de Deus. E aqui o Senhor começa a dizer, no versículo 1 diz: veio a palavra de Deus, ou a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele aí cerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, e o seu nome é Senhor. A resposta, seu nome é Senhor. Aí ele diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes.
E no versículo 6 diz: eis que eu farei vir sobre ela saúde, sobre a cidade que estava destruída, saúde na tua casa, na tua família, na minha família, no teu coração, na tua vida, saúde da parte de Deus virá, eu creio. E continua, a promessa de Deus é saúde, cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. A promessa de Deus respondendo para você. Podemos confiar, podemos. E no versículo 8 diz: e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e como transgrediram contra mim. E no versículo 9 diz: e esta cidade que você está, que você reside, você é bênção do Senhor, o Senhor representante de Deus, esta cidade que você representa, que eu represento, a promessa do Senhor, a resposta do Senhor, sim. E esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor, de glória, entre todas as nações da terra, que ouvireis de todo o bem que lhes faço, e espantação e perturbação, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Esta promessa foi para Israel, é fato, mas nós fazemos parte do povo de Deus hoje. Nós somos parte do povo de Deus e essas promessas recaem sobre nós também, nós que esperamos no Senhor. Então, no versículo 10 ele diz: assim diz o Senhor, neste lugar em onde você está, neste lugar. Jeremias 33, 10 diz: assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, de alegria, e a voz de noivo, e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz do que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como dos príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as cidades haverá morada de pastores que façam repousar o gado. Promessa de restauração, porque os campos estavam desertos. Tudo foi arruinado pelos inimigos que entraram, roubaram, furtaram, destruíram tudo. E o povo de Deus estava passando grande necessidade. Por isso que aqui o tema é: clame a mim. O Senhor tem: clame a mim que eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou responder a sua oração em fé. Então creia, Deus, o Senhor, continua trabalhando na vida daqueles que clamam, que confiam. Então, as inquietações da sua alma, clame ao Senhor. Em meio às dúvidas do sentido da vida, das dores do coração, os dilemas do dia a dia, Deus convida a você a clamar, ou seja, buscar sua presença com sinceridade. Ele não apenas ouve, mas responde às suas perguntas, seus questionamentos. Suas respostas não são superficiais como de políticos ou de namorados, ou de ficantes, de pessoas que querem agradar momentaneamente. Não, o Senhor responde palavras concretas, firmes, seguras. E outra oração diz: eu clamo a mim e respondeste coisas firmes que não sabes. O Senhor traz a resposta para você. E se você está precisando de sabedoria, Tiago, o irmão do Senhor aqui na terra, no capítulo 1, versículo 15, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá deliberadamente a todos, não lança em rosto, e lhes será dada. E Isaías 55, 8 e 9 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E no Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu
caminho. Essa é a resposta de Deus para você. João capítulo 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho. Por onde você tem andado, filho? É no caminho do Senhor? Está doloroso? Está espinhoso? Fica firme. O Senhor prometeu: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas para surpreender a tua vida. Fica firme que o Senhor tem uma palavra, tem uma resposta dos céus para você, em nome de Jesus. Que Deus, o Senhor, guarde a sua fé, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, os teus projetos pessoais, ministeriais, no campo do trabalho emocional, que o Senhor comprometeu aqui em Jeremias 33, o Senhor cura por completo. Que a paz do Senhor repouse sobre a tua casa, que a paz do Senhor, que o Espírito Santo traga sobre você resposta e discernimento espiritual, e que a mão do Senhor esteja estendida sobre a tua casa, sobre o teu lar, promovendo a paz em nome de Jesus. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se inscreva no nosso canal. Esta é a palavra. Deus tem a resposta para você, em nome de Jesus.